Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa sétima pílula de LGPD. E hoje, assim como todas as outras, continuaremos tendo convidados muito especiais. Hoje, em específico, vamos receber aqui o Dr. André Pontin, que é presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB-RS, né, a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. E além disso, o Dr. André, ele é especialista em compliance, também, inclusive, em compliance de proteção de dados. Ele já chegou aqui. Guardando o nosso convidado. Pronto. Olá, bom Oi, André, dia, tudo bom? Bom dia. tudo bem? Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a minha câmera no celular. Acho que agora tá. Tá ótimo. Pronto. E André, que bom te ter hoje aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter disponibilizado um tempo na tua agenda para conversar conosco hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui participando contigo, com teus colegas, teus ouvintes aqui nessa página do Instagram. Depois tu tem que me contar direito como é que é essa página. Eu não Com conhecia, certeza. comecei a assistir ali as lives, os arquivos, Deixa eu te contar um quando tu me pouquinho. convidaste. Esse É, canal da e PGM Ambiental, ele não é de nenhuma procuradoria específica, não é um canal institucional, porém foi aham, uma ideia de uma procuradora, que é a Sinara, que é fantástica, e ela visa levar o conhecimento, gestão de conhecimento para procuradores municipais. E aqui tem procuradores do Brasil todo. E ela ficou muito preocupada com a LGPD, principalmente porque a maioria dos municípios não tem conhecimento, os procuradores não estão a par, não estão preparados. E aí ela pensou assim, não, vamos bater na tecla, fazer pílulas de LGPD toda semana. A gente vai ter aí 10 semanas, estamos desde janeiro, agora já entrando em março. E cada dia é um convidado mais especial, que nem eu falei, né? Já tivemos, mas hoje também é muito especial que você vai estar aqui para conversar com a gente. eu agradeço muito o convite. Eu vi que eu acho que foi imediatamente anterior, falar com o Dr. Oscar, Isso. que é um, além de um grande conhecedor, né, é um grande incentivador das É. discussões, tanto nas redes quanto nos cursos. Então, a gente sigo ele, a gente já conversou várias vezes em alguns cursos também. Acho que foi muito legal, inclusive assistir ali a live com ele. Fiquei pensando o Legal. que eu poderia dizer além do que ele já tinha dito. Mas a gente vai conversando aqui, a gente encontra alguma situação nova, enfim, ou reforça aí Sempre. o que ele já comentou, porque ficou muito Não, legal, gostei sempre muito. tem, sempre tem. Inclusive, eu acho que pela tua experiência em compliance, eu acho que isso agrega bastante aqui para os municípios, né? Porque a ideia é desenvolver um compliance, né, em proteção de dados. Claro que com todas as dificuldades que tu possa imaginar, né, nos municípios, muitos trocaram de gestão, então, né, entrou um novo prefeito, saiu os servidores, entrou o servidor novo. E que é diferente de uma empresa, né? Pode ter mudança de dirigentes, mas infelizmente os municípios acabam mais vulneráveis, né? Essas modificações. E claro que às vezes modificações são para bem, tá? Vou fazer aqui um disclaimer. Mas, em Sim. geral, atrapalha os trabalhos, assim, porque até as pessoas novas entrarem. E como compliance, né, André? A alta administração precisa estar envolvida. Então, às vezes, vem uma outra alta administração que nem estava sabendo do que estava sendo feito, e vai ter que ser introduzida. E aí a gente vai tendo alguns custos. Mas É. queria te passar um pouco a Sabe que, palavra, então, para falar um pouquinho sobre o que tu acha de transparência. claro, deixa eu só te fazer um comentário, tu falaste do compliance, eu sempre gosto de iniciar dizendo que esse é um tema que me apaixonou nos últimos anos.
né? E eu te diria assim, por dois grandes motivos. Um, porque ele está extremamente conectado ao tema do compliance, né? Eu diria, não eu, mas assim, o grupo que eu me filio entende a adequação à LGPD como um compliance de dados. Eu não consigo entender como algo separado de um sistema de gestão de compliance ou como algo que a gente vá tratar de uma forma tão específica que não consiga incluí-lo dentro de um aspecto de um sistema de compliance. Então, para mim, isso foi muito natural, eu diria assim, né? Essa ligação foi muito natural. E trabalhando um pouco com a questão do compliance, a questão do compliance de dados, ou se tu preferir, tem autores que falam em privacy compliance, ou o nome que quiser, mas enfim, esse Sim. aspecto mais ligado ao compliance digital, esses sistemas digitais, e especificamente a proteção de dados, ele passou a ter uma relevância essencial, eu diria assim, uma relevância maior, né, a partir da LGPD. Sempre teve, né, Sim. porque as questões relacionadas com governança de dados ou as questões relacionadas com sigilo, com riscos de vazamento, etc., isso sempre foi um risco a ser considerado num sistema de compliance. Mas, a partir da LGPD, esses possíveis impactos, né, de temas relacionados com a proteção de dados passaram a ter uma relevância maior e hoje tu não consegues. Eu acho que seria algo completamente fora do padrão se a gente fizesse um sistema, implantasse um sistema de compliance em algum lugar sem considerar esse risco. Ele passa a ser um risco muito relevante. Então, para mim foi muito natural. Mas o que me apaixonou mesmo por esse tema é a condição que a gente tem, que é até um pouco diferente do compliance, tirando a parte do compliance criminal, que eu acho que tem um reforço teórico muito legal, tem toda uma história, né, já construída, enfim. No compliance, às vezes a gente fica muito, por ele ter como objeto o risco, a gente fica muito com teorias mais da administração, né, também do direito, mas enfim, faz uma questão mais interdisciplinar, assim, mais prática. Agora, a proteção de dados, quando eu comecei a estudar isso, né, com mais profundidade, ela me retomou aos tempos da faculdade, de um estudo mais de princípios, de um estudo mais de direitos fundamentais, conexões que eu perdi com o tempo, né? Porque a gente vai trabalhando, enfim, vai se focando mais no trabalho. Então, isso me fez voltar, né? Uma sensação de estar aprofundando um estudo, etc. Então, realmente faz com que a gente se apaixone pelo tema. E eu quero dizer para ti, para os teus ouvintes aqui, que eu sou um novato nesse tema. Né? Por mais que eu goste muito dele, tenho tentado me aprofundar muito nos últimos 2 anos, digamos assim, mas comparado aí com o Danilo Doneda, até a própria doutora Temes, aqui do Rio Grande do Sul, do Torinho, enfim, o pessoal tem trabalhado com o tema de proteção de dados, com proteção de dados, privacidade, enfim, há décadas, né? Muito antes da LGPD. Professora então, Temes fez o doutorado dela em 98 sobre proteção de dados em sistemas informacionais. Exatamente. Muito visionária. Eu acho que ela até foi antes do Doneda, só que ela fez na Espanha, né? Eu acho que a do Doneda foi em 2006, eu acho. Aqui no Brasil, eu acho que foi a primeira, não sei, não tenho certeza. Mas... Eu não tenho certeza do primeiro, mas eu certamente coloco ela entre as pioneiras desse tema no Brasil. Puxa, é uma alegria a gente poder contar sempre com ela, inclusive em eventos, temos trocado várias ideias, e eu acho muito importante a gente fazer essas conexões, e é algo que a gente sempre diz quando está assim, em público, reforça que a proteção de dados não começou com a LGPD. Então, esse é um fator fundamental quando a gente trata desse assunto, porque, e a gente vai tratar aqui justamente das questões relacionadas com a Lei de Acesso à Informação, que é lá de 2011. Então, esses temas, esses princípios, até diversos termos que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz e que a gente acha que são novos, já vinham há muito tempo, né?
já vinham do Marco Civil da Internet, já vinham da Lei de Acesso à Informação, já vinham agora... Também. Tudo bem? Tudo. Comigo acontece muito, porque eu não tenho aquele suporte do celular, então Sim. quando eu tenho que falar no Instagram, eu tenho que ficar numa tensão com esse celular que você não imagina. Mas é isso aí, né, o ano de 2021 é pra gente se virar nos 30, né? Agora essa situação aqui que a gente está vivendo em Porto Alegre. Mas é isso aí, tem que se adaptar sem suporte, a gente nossa, tá Vai se super bem. adaptando. Sabe que hoje de manhã até, eu estava, enfim, não diria me preparando, mas eu estava aqui pensando no que dizer, e eu preciso começar dizendo que nós vivemos tempos muito difíceis, né? Essa semana não, os últimos anos, mas enfim, essa semana em especial, é uma semana complicada de falar de qualquer coisa que não seja 250 mil mortos, desse momento que a gente está vivendo. Enfim, mais do que se solidarizar, a gente acaba perdendo até um pouco do foco das atividades profissionais, das atividades até de estudo, porque é muito difícil manter a concentração num momento como esse, pensando em tudo que está acontecendo, e me perdoem os teus ouvintes, mas assim, pensando em tudo que está acontecendo e tendo um presidente no dia que se fala em 250 mil mortos, falando mal da máscara. Então, a gente fica realmente numa situação muito difícil de tratar outros assuntos. Enfim, só queria fazer esse comentário, até para dar esse contexto de que até mesmo situações em que a gente poderia estar rindo aqui, poderia estar conversando, falando piada, enfim, né? Até porque esse assunto também difícil, se presta a situações práticas risíveis, eu diria assim, o momento é muito complicado para a gente. Eu sei que esse teu vídeo vai ficar gravado, depois eu mesmo vou colocar lá no canal do YouTube, porque eu com 50 anos virei youtuber, porque tinha uma necessidade de guardar esse vídeo em algum lugar, nessas participações, e eu acabei criando um canal especificamente para guardar ali todos os vídeos de participação, enfim, e aulas ótimo. que são possíveis. É ótimo porque é fácil de achar, né? E fica ali compilado. Exatamente. Muito bom. Não, e mais do que isso. Fica à vontade para depois botar esse vídeo lá e compartilhar. Eu vou sim, eu vou copiar assim. Eu tenho cuidado de quando o vídeo é publicado num determinado canal, eu não publicá-lo no meu e só faço o link com o canal da publicação, porque eu acho que tem que se dar o respeito, enfim, a quem está promovendo o vídeo, né? Porque fazemos o link para você falar. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando do assunto aqui, mas é difícil a gente não lembrar de todo esse contexto que a gente está vivendo, principalmente para quem vai estar nos assistindo daqui a algum tempo nesses canais, né? Mas, enfim, eu quero começar a falar, porque nós já estamos aí, eu não estou com o cronômetro aqui, mas nós já estamos aí há sei lá quantos minutos, e nem começamos 15 minutos, mas tá ótimo, tá bem legal, e eu acho que até transparência, e a gente veio falar de transparência. A gente falou de Covid, tem tudo a ver com proteção de dados, né? Só para jogar, então, para a gente começar, né? A questão da divulgação da lista dos vacinados, né? Sim. E aí? Eu vou te dizer assim, vamos começar com essa questão da Lei de Acesso à Informação e da LGPD. Eu acho que é importante a gente fazer só uma introdução do ponto de vista de história legislativa da LGPD, no sentido de que haviam vários... A LGPD ela foi construída em 10 anos, né? Vários processos. Mas haviam dois grandes grupos, um que tratava disso no Câmara de Deputados e um que tratava disso no Senado. E estava em andamento um determinado projeto de lei, e no último momento, né, em função de que quem estava incentivando esse processo era mais o governo federal, via todo o executivo, no último momento acabou se fazendo
a aprovação do outro projeto de lei. Eu não lembro exatamente se era da Câmara ou do Senado, mas enfim, eu sei que o que tratava mais sobre assuntos relacionados à questão de dados pessoais no poder público acabou sendo deixando de lado por uma questão mais estratégica, né, de aprovação realmente de dados do projeto de lei, e o projeto que foi aprovado é maravilhoso, não tenho queixa nenhuma da LGPD, eu acho ótimo, acho que ela foi uma construção poucas vezes vista no processo legislativo brasileiro, com a participação da sociedade, entidades, foi algo muito legal. Quem me dera todas as leis pudessem, né, passar por um processo como a LGPD passou. Mas especificamente no capítulo do poder público, né, nós tivemos uma redação que não passou por filtros suficientes. Sim. Então a gente tem uma redação um pouco confusa, às vezes tu começa a ler e fica olhando, mas não faz muito sentido. Até mesmo o conceito, né, de poder público, às vezes está falando em poder público, ali está falando em serviço público, às vezes está falando em estatais, às vezes. Então, está falando da mesma coisa, mas dentro desse capítulo em especial, ele é um capítulo que precisaria de até uma revisão do ponto de vista de redação. Mas, enfim, é só para colocar que a Lei de Acesso à Informação e a LGPD não são e nunca foram conflitantes. Muito antes pelo contrário. Né? Muito antes pelo contrário, como o próprio Dr. Oscar falou aqui na semana passada, eu acho, ou no último evento. Semana passada. Não existe essa... É só uma aparente tensão. Né? Porque a LGPD já nos traz a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, explicitamente no artigo 23, em que trata do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Ela não deixa assim implícito, ela vai explicitamente diz, olha, quando nós estamos falando de dados, quando nós estamos falando de poder público, nós estamos falando destas entidades aqui que são listadas na Lei de Acesso à Informação. Então, puxa, a relação é muito clara. Né? A Lei de Acesso à Informação traz consentimento, traz itens muito importantes do ponto de vista de privacidade, de sigilo, e a Lei Geral de Proteção de Dados traz itens muito importantes do ponto de vista de transparência também. Então, eu não diria nem que elas são só complementares, elas de fato tratam com muita semelhança de diversos conceitos. Quando a gente fala, e tu trouxeste aqui a questão da questão da lista dos pacientes, enfim, né, ou a lista dos que já tiveram a doença, ou a lista dos que fizeram exames, ou a lista dos que vão ser vacinados, ou que já foram vacinados, né, de fato, e isso é relevante, nós não estamos só lidando com dados relacionados ao setor público, nós estamos lidando com dados sensíveis, que tem uma proteção especial na Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente está falando de saúde. Né? Então, me parece que aqui o peso maior deveria ser um peso relacionado a essa proteção de dados pessoais, né? E talvez um pouco menos na questão, não da transparência, mas assim, a transparência ela tem que ser sopesada com o objetivo, a finalidade que se requer. Qual é o objetivo dessa lista? É ela ser pública ou é ela servir de controle pelos órgãos de controle? Então, ela tem que estar com acesso, ela tem que existir a lista, não tenho dúvida disso. Né? Mas o acesso a essa lista tem que ser pelo Tribunal de Contas, tem que ser pelo Ministério Público, tem que ser pelos órgãos de controle da própria administração pública. Né? E nós temos que ter muito cuidado quando a imprensa tem acesso e publica esses dados. Então, tem que ter acesso também ao cidadão? Tem, mas tem que ter acesso com um controle do ponto de vista de quem acessou, quando acessou, que tipo né, quando fez isso. Eu acho que essa rastreabilidade... Mitigar, né? Talvez não restringir o acesso, porém mitigar de outras formas, né? E salvaguarda também.
Isso, as salvaguardas, óbvio, né, no sentido de proteção e de que não sejam utilizados esses dados para outros fins. Né? Que é o mesmo tema, que é o tema mais, eu não diria mais polêmico, mas no que diz respeito a servidores públicos, é o tema Ah, mais candente, que é o tema da remuneração, na né? remuneração. Da publicização da remuneração, que é algo que já foi consolidado, digamos assim, é um tema que STF. não se discute, né? Mas que estão tentando trazer via Lei De Geral de volta. Proteção de Dados, dizendo que há um aparente conflito, que não há, de fato, há conflito nenhum. O que a Lei Geral de Proteção de Dados vai fazer é impor maior segurança, né? E, principalmente, impor uma relação de finalidade, né, entre esse dado, né, a publicização desse dado e a finalidade que se pretende dele. Né? O problema aqui não é a remuneração ser pública. Né? O problema aqui é se usar essa informação para outras finalidades que não a finalidade pela qual ela foi tornada pública pelo Estado. A, a, o objetivo Sim, de tornar pública sim. essa informação é um objetivo de controle, é um objetivo de transparência, né? Ele tem um objetivo relevante do ponto de vista de cidadania. Não, a gente nunca vai poder dizer que não existe uma razão para isso. Existe uma razão, Até, uma razão André, muito clara. queria complementar um ponto que eu acho que a gente nunca falou aqui nas pílulas e que é bem importante para o pessoal do poder público, que é essa questão dos dados públicos. Porque eu já vi e já vieram me perguntar, né, na condição, assim, no dia a dia, e pessoas estavam, servidores, técnicos, assim, tem problema eu fazer isso? Porque, afinal, o dado já é público. Aí eu falei assim, só um pouquinho. O dado pode É, ter sido público, mas é uma nova operação de tratamento. É um novo tratamento. Eu tenho que ir lá me enquadrar, ver se eu tenho base legal e os princípios, né? E a própria redação da LGPD diz ali, né, que tem que ser observado. Mesmo o dado sendo público, tu vai observar as normas, né? Então, eu acho que é um pouco do isso que é tu falou muito da remuneração. Tudo bem, a remuneração está lá, mas isso não quer dizer que eu possa ser usado, né, sem também observar a própria LGPD, mesmo o dado sendo público. perfeito, é exatamente isso, isso não é uma dúvida só do ponto de vista do setor público, Claro, também do imagina as ponto de vista do empresas setor privadas, privado, né, o que não deve porque ter. assim, imagina a situação que nós vivemos após 200 e, sei lá, 240, 250 milhões de CPFs e dados pessoais dos brasileiros terem sido vazados. Sempre que tu vai em alguma organização e diz, não, nós temos que proteger os dados pessoais dos clientes, dos colaboradores, porque tu pode sofrer, enfim. A primeira coisa né? A primeira coisa que tu diz, tá, mas já é tudo público mesmo, já está tudo disponível, por que que eu vou me preocupar com isso? Claro, chega a ser desanimador viver numa situação como essa, né? Mas, de fato, as questões relacionadas a esses dados serem públicos só aumentam os riscos, né? Porque hoje, se hoje não ser, se até um tempo atrás seria difícil fazer determinadas conexões, a partir do momento em que CPF, nome da mãe, identidade, data de nascimento e outras informações até de perfis creditícios, enfim, estão disponíveis, a possibilidade de fazer relações, né, entre dados que a gente achava que eram anonimizados, porque eles estavam em determinadas, vamos lá, bancos de dados ou planilhas, enfim, e não constava lá o nome da pessoa, constava uma outra informação que a identificava, né? Eles estão pseudo-anonimizados e que nós achávamos que estavam seguros ou um pouco mais seguros por causa disso, na medida em que todos esses dados vazáveis estão disponíveis a quem puder pagar por eles, o nosso risco aumenta muito, né? Porque as relações agora elas são muito mais fáceis de serem feitas, principalmente, digamos aqui, nessa questão que tu trouxeste, de dados sensíveis, de dados relacionados à área da saúde. É claro que os hospitais, desde sempre, têm a questão do sigilo, tem a questão da confidencialidade. Então, mesmo os prontuários eletrônicos
ou outros documentos, né, eles passam por algum crivo de segurança ou de tentativa de anonimização, para gerar um pouco mais de segurança para essa informação. Muitos usavam o CPF ou usavam um número do cadastro interno, né, para fazer essa relação com o prontuário, para dessa forma poder minimizar o risco. Agora passa a ser muito mais arriscado, né, porque a pessoa pode ter acesso a determinadas informações Sim. pessoais que estão lá, que são pseudamente públicas, né? Sim. E fazer essa chegar relação. até a identificação, claro. E mais do que isso, e aí é uma questão, eu não sei se tu chegaste a ouvir, nós tivemos um evento muito legal essa semana na ESA, com a doutora Estela Aranha, com a Ana Paula Ávila, enfim, e com base na questão da tecno-autoritarismo, enfim, e essa relação, e eu pedi para a doutora Estela Aranha repetir uma coisa que ela sempre repete, sempre coloca nas lives, que é o que dizer para uma pessoa quando a pessoa nos diz que não tem problema nenhum em ver os seus dados serem divulgados. Sim, já está tudo vazado mesmo. Não tenho nada a esconder, eu até acho bom quando recebo propagandas direcionadas para mim, etc. Tá. Muita gente diz isso e a gente até entende, porque, enfim, não tem o devido conhecimento. Mas a resposta dela, para mim, mata essa questão. Não tens nada a esconder. Ótimo, então me dá aqui o teu celular, vamos botar aqui o teu WhatsApp aqui na tela, né? Aqui na tela, e vamos mexer nos grupos, tal, para ver se não tem nada a esconder. Todo mundo se comporta, né, e age diante de uma situação em que algumas coisas são privadas. E quando a gente fala isso do ponto de vista do Estado, é mais grave ainda, na medida em que o Estado consegue ter informações como o maior controlador de dados existente, né, consegue ter informações a nosso respeito. E se nós tivermos o tempo todo uma câmera nos assistindo, ou tivermos que responder sobre todas as nossas opiniões, provavelmente nós não diríamos muita coisa. Nós não seríamos tão críticos, nós não seríamos tão... enfim, a questão da própria informação, de opinião, etc. Então, a questão da Daniel, deixa eu fazer aqui uma intervenção. O Daniel, nosso colega Daniel, advogado da AGU e doutorando ali na PUC em produção de dados, o Daniel também teve, eu acho que foi um TCC, eu não sei se foi da especialização, mas ele publicou em 2010, eu acho, algo sobre proteção de dados, já há bastante tempo também, pesquisou bastante tempo. Ele falou assim, quem fala isso desconhece as infinidades possibilidades de cruzamento dos dados, que é justamente, a gente estava falando, além de ter essas questões íntimas, né, mesmo meros fragmentos, aqueles que nem são tão íntimos, né, diante da tecnologia, que tu consegue tirar um quadro, um perfil inteiro da pessoa, né, e usar isso para fins de discriminação. As pessoas sequer imaginam, né, como elas podem estar sendo discriminadas. O preço, talvez, de algumas coisas não seja um preço que o seu vizinho está recebendo, né? Então, acho que às vezes tem desconhecimento. Só queria trazer, né, que a participação do Daniel e do nosso público. Não, é isso aí mesmo, Daniel e Daniela. Eu acho que do ponto de vista... porque a gente acaba conversando, começando a falar sobre algumas coisas e acaba se perdendo no ponto. Tu tinha falado da questão até dos exames, enfim, dos princípios e da forma como a Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente quando a gente está falando do poder público, ela não se restringe àqueles artigos ali do capítulo 4, do artigo 23 e sequência, que é específico sobre o poder público. Né? Nós necessariamente temos que interpretar as questões relacionadas com o poder público com os princípios e com o texto inteiro da LGPD. Quando a gente fala em dados públicos, ou seja, aqueles dados que eu mesmo coloquei lá no Facebook, eu não estou me importando, eu estou lá, né, já são públicos, né, as minhas relações, enfim, eu mesmo coloquei na internet o resultado de uma determinada prova, ou de uma determinada situação, enfim, ou até política, enfim.
são dados pessoais relacionados à saúde, relacionados à política, relacionados aos sindicatos, tal. São dados sensíveis que estão lá, de alguma forma, públicos. Mas quando eu fiz isso, eu tinha uma intenção e eu coloquei esses dados públicos com uma finalidade específica. Qualquer outra utilização, como tu disseste, desses dados, eles têm que estar vinculados a algum outro princípio ou alguma outra base legal que autorize fazer o tratamento desses dados. Então, quando o servidor público diz, não, mas esse dado é público, esse dado já está no nosso banco de dados. Olha que coisa importante, né? Os dados fiscais de determinado cidadão já estão no nosso banco de dados. Ok, mas para eu poder utilizar isso, eu tenho que relacionar por que ele está no nosso banco de dados. Ele tem uma finalidade, ele só está lá porque há uma necessidade, normalmente legal, de eu ter esses dados comigo. Se eu for utilizar para outra situação, eu tenho que avaliar, de fato, né, a base legal respectiva e tenho que olhar os princípios. Então, o fato de um dado ser público não significa que eu possa utilizá-lo para qualquer coisa. Né? Eu preciso olhar, principalmente, e é esse o foco da Lei Geral de Proteção de Dados, que é os direitos do titular de dados. É esse o foco quando a gente vê. É diferente quando a gente faz compliance, em que eu estou mais relacionado, eu estou mais focado em proteger a organização. Né? O foco é esse, os riscos da organização. Aqui, quando eu estou falando em LGPD, eu tenho que ficar olhando a organização, base seus riscos, mas eu tenho que olhar com o olhar do titular de dados, dos riscos para o titular de dados. Então, a utilização de dados que são públicos, que estão publicizados, mesmo pela administração pública, tem que passar por esse filtro, né? Principalmente o filtro da finalidade. E mesmo os dados, como a gente estava comentando agora, que já estão no banco de dados da administração pública. Se eu for utilizar para outro fim, eu tenho que fazer essa análise. Tá? Às vezes, não é... Eu acho que vocês já devem ter tratado aqui em outros momentos, mas assim, o consentimento não é a base mais adequada quando se trata de poder público. Né? Não, mas não quer dizer que a gente não possa usar o consentimento para outros itens, especialmente quando eu estou utilizando para uso secundário, né? Não para aquele uso principal, que foi mas para uso secundário. Claro, então, como uma forma talvez de até validar, né? Tinha para uma finalidade, vou usar para outra, e talvez para validar, peço o consentimento. Né? Para validar, exatamente. Você quer receber informações a respeito dos tributos municipais relacionados a seu imóvel pelo e-mail? Bom, eu posso dar um consentimento para isso. Não foi utilizado para esse fim, o dado inicialmente não estava lá para esse fim, mas eu posso, né, dar um consentimento para isso, me parece bastante razoável, inclusive. Então, quando a gente pensa nessa lógica da Lei Geral de Proteção de Dados, ou na lógica da proteção de dados, da privacidade, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido e começa a ficar muito, muito evidente que essa tensão entre publicidade e privacidade ela é realmente muito aparente. Né? Nós lidamos com princípios com aparente conflito de princípios fundamentais no que diz respeito à administração pública há muito tempo. Né? Isso não nasceu agora. Né? O aparente conflito entre eficiência e supremacia do interesse público, o aparente conflito entre o princípio da finalidade, adequação, necessidade e o tratamento de dados. Enfim, isso é algo inerente à função pública, digamos assim. Né? E a ponderação se dá diante de casos concretos. Né? Nós não vamos ter um regulamento que nos diga efetivamente tudo o que podemos fazer. Os casos concretos é que vão, de alguma forma, nos alinhar para o futuro. É uma perspectiva bastante desafiadora, eu acho. Acho que para todos que trabalham nessa área, né? Com certeza. Apesar de serem elementos que se reforçam, né? Eu acho que o sigilo, que já é um elemento
né? Mas trazendo também a questão da privacidade junto, enfim. A questão aqui é proteger a sociedade, proteger o cidadão e garantir a eficiência cada vez maior do serviço público. Tu deve ter falado já em alguma live a respeito dessa questão das cidades inteligentes, né? Ou Sim, como é que é, como se fala, da 4.0, né? Desse sim. novo momento, etc. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela jamais foi pensada para impedir ou para limitar Já. a Uhum. inovação. Pelo contrário, pelo contrário. Se nós formos ver a origem da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está muito conectada à necessidade de regular esse processo, para que esse processo possa crescer de uma forma a não atingir direitos fundamentais. Então, aqui não há de forma nenhuma um conflito. Né? Eu acho que Sim. legalidade e impessoalidade está alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados, está alinhado com a Lei de Acesso à Informação, publicidade, eficiência, supremacia do interesse público, são tensões, mas que a gente tem que, de alguma forma, sopesar ali, no caso concreto, né? Uma pena que a autoridade tenha sido criada só o ano passado e que tenha todas as dificuldades, não só de operacionalização, mas de independência, enfim, que não é o fato, não é o ponto da gente tratar aqui, mas que nós poderíamos ter uma autoridade tratando de vários assuntos, inclusive deste, há 2 anos já, né? Já Sim. poderíamos ter algum tipo de Orientação. regulamentação, isso, É. orientação. Olha o que os órgãos públicos estão apanhando, né? E no bom sentido, apanhando no bom sentido. E aqui eu incluo o judiciário, o executivo, para definir controlador, operador, que é Nossa algo, Senhora. que é algo que a gente poderia ter superado há É, algum tempo. é. Isso Né? aí é bem importante, né? Talvez até a própria autoridade já pudesse, mesmo que ela revesse no futuro, né? Mas pelo menos dar um norte, né? Porque tá bem complicado mesmo. E eu não vejo consenso, assim. Às vezes eu vejo que a gente acha que é uma coisa e talvez outras pessoas até bem inteligentes, bem, assim, com uma visão estratégica e que não necessariamente estão concordando, né? Não, mas Então, então, essa é uma dos fatores que apaixona esse tema. É um tema em aberto, né? é, Apesar de ter todo um histórico doutrinário muito importante da questão da privacidade, da questão até da proteção de dados, enfim, tem um histórico doutrinário europeu, né? E mesmo brasileiro de anos já. A Lei Geral de Proteção de Dados, enquanto texto normativo, é recente. Então, as é. construções a partir dela abrem um campo de estudo, um campo de possibilidades, inclusive, do ponto de vista de decisões judiciais, muito legal para quem quer se aprofundar nesse tema. Né? Esse Certeza. tema que a gente está tratando é tema de obras, né, que eu espero que sejam publicadas muito, muito, muito brevemente, porque essas relações entre princípios da administração pública, a Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo junto a Lei de Acesso à Informação e várias outras normas, né? Se a gente for tratar especificamente do poder público, nós temos É, até as normas relacionadas com servidores, que de alguma forma podem ter relação com a proteção com de dados, certeza. porque a proteção de dados dos servidores também é importante, né? O Claro, do servidor é próprio cidadão. servidor como se fosse trabalhador, né? E a proteção desses dados pelo. Exatamente. 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 Não tenho visto muita, É, muita, muita muita publicação a discussão. esse respeito. É um baita tema, né, André? Eu vejo muito em trabalhista, pessoal de direito trabalhista falando sobre a proteção do trabalhador, né? E tu sabe que na Sim, administração pública tem umas coisas interessantes, por exemplo, nepotismo, tá? É um tema, perfeito, assim, indiscutível a perfeito. importância. E aí, será que a gente pode contratar aquelas ferramentas que tem bancos de dados para a gente cruzar e ver? Será que para todos os cargos ou só para os cargos de alta administração que haveria uma justificativa para a gente fazer tipo uma devassa, né? Assim, né? Fazer um rastreamento.
Enfim, são questões que não estão sendo tão discutidas, né? E que seriam interessantes e que envolvem outros valores, assim, que são valores primários para o nosso Estado, né? Amplo senso falando, mas que está Não, faltando exatamente. mesmo, bem interessante. Exatamente. E a gente trabalha com compliance, e o pessoal, principalmente do setor financeiro, trabalha muito com o conheça seu cliente, conheça seu trabalhador, enfim, conheça seu colaborador, né? E junto disso está o conceito de pessoas politicamente expostas. É, E como fazer essa relação? Só mandando um questionário e esperando a resposta do servidor? Né? Não, né? É preciso fazer também algum tipo de investigação, e isso é muito comum na iniciativa privada, e as relações disto com a privacidade vão começar, estão só começando a serem análise tocadas, de né? eventuais conflitos. Né? Isso. Nós temos algumas, eu não diria tantas decisões, mas muitas as demandas judiciais na Justiça do Trabalho que começam a trazer a Lei Geral de Proteção de Dados, né, como um fator a ser considerado. Né? Não creio que a Lei Geral de Proteção de Dados, esse tema, seja o novo direito moral aqui na Justiça do Trabalho, mas eu acho que nós vamos ter muitas demandas trabalhando sobre isso, e é muito importante que a gente alinhe alguns conceitos, né? É, Principalmente com a própria justiça e a aplicação, porque a lei é relativamente nova, ela não é tão do dia a dia é. de determinados setores, né? Mas veja, na administração pública, a gente estava falando aqui da Vai transparência da lá. remuneração. Beleza, mas assim, utilizar essa informação para criar um banco de dados para fins de análise de crédito é completamente fora da finalidade pela qual ela Instituída. foi colocada de uma maneira transparente e pública, essa informação. Né? Então, Tá. isso tem que ser controlado, muito controlado. A forma e como a gente comentou antes, a forma de acesso a essa informação não deveria ser através de uma planilha com os dados de todos os servidores, com a remuneração de todos os servidores, para que eu possa pegar essa planilha na internet e utilizar num cadastro depois para outro fim. Entendeu? É importante que se tenha que o acesso a essa informação seja um acesso adequado, né? Que seja de uma Sim. forma a preservar a finalidade pela qual ela foi colocada. Isso é fácil de ser feito? Claro que não. Claro que não é fácil. Isso vai requerer, provavelmente, investimentos do ponto de vista até em segurança da informação, em muito investimento em tecnologia da informação. As prefeituras estão preparadas para isso? Claro que não. A gente sabe que, eu não estou nem falando das prefeituras das capitais, imagina uma Claro. prefeitura no estado do interior que já tem extremas dificuldades para atender as suas demandas Mínimas. primárias, né? Demandas de saúde, educação, de segurança, e aí tu vai dizer para o prefeito que ele tem que investir agora, e não é pouco, né? Num sistema de segurança da informação, ou em mudar o sistema que ele tem lá, porque o sistema permite acessos a dados pessoais, é algo muito complicado de ser feito sem uma política nacional. E é isso que falta nesse segmento. Né? Nós precisaríamos Sim. de uma política nacional, do ponto de vista do executivo, federal, enfim, que auxiliassem as prefeituras a fazer esse processo. Porque esse investimento não tem como sair do caixa da prefeitura atualmente. Né? Não. A gente sabe, e daqui a pouco, vê bem, a lei está aí. A responsabilização dos agentes públicos pode ser feita a qualquer momento. Né? Sim. Se é improbidade, se não é improbidade, a adequação à lei, a gente pode até discutir, enfim, do ponto de vista de dolo envolvido. Eu acho que essa é uma discussão importante a ser considerada. Né? Mas, assim, a responsabilidade do ponto a responsabilização e a incomodação do agente público, né? Com base nesses itens relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, vai acontecer. Eu não tenho dúvida de que vai acontecer. Os tribunais de contas vão começar a notar, né, a não adequação. Imagina a gente conseguir provar um determinado vazamento que aconteceu no banco de dados de uma prefeitura.
Imagina o que isso pode gerar para esse agente público, enfim, né, para o administrador público. Então, isso tem que estar muito presente. Eu acho que esse ponto em específico talvez não tenha sido analisado ainda nas questões de governança dentro das áreas do setor público. Eu acho importante Verdade. que esse ponto venha para a governança, porque ele é um risco relevante para o administrador. Tá? Claro, para o titular, sem dúvida, de dados, né, para o cidadão. Sim. Mas, assim, para o administrador, ele passa a ser um risco importante. Não fazer nada não é uma opção. É isso esse o recado que eu queria colocar. Uma boa A gente mensagem. pode não conseguir fazer tudo. Não a gente é, pode não é não uma conseguir opção. fazer tudo. Exato. Mas não fazer, dizer, isso não vai colar. Não, não, assim, gente, os agentes públicos serão responsabilizados, eu tenho certeza disso. Então, é preciso nomear o DPO, encarregado. O encarregado. Já passou o prazo, tem que nomear. E essa nomeação, no caso de agente público, me desculpa, eu tenho um entendimento, tem que ser feito atrás de lei, né? Porque é um cargo, é uma função nova, enfim, vai pegar quem? Eu acho até que pode ser feito transitoriamente nesse momento, mas assim, tem que estar lá, tem que ser previsto, inclusive, um concurso para nomear essa pessoa definitivamente. Né? Porque ela tem requisitos de independência, né? Que tu não vai encontrar em outras funções públicas facilmente. Sim, não vai até mesmo num cargo em cargo comissão poderia ser exatamente pela própria demissão, né, sem um mandato fixo, como são os cargos em comissão atualmente, né? Diferente daqueles cargos de diretor, de agências que têm o mandato fixo, mas o resto, cargo em comissão, eles são demissíveis ad nuntum. Então, tu não teria como garantir qualquer tipo de... Né? Fica uma situação em que o conflito de interesse é evidente, né? É natural que não teria como, né? Claro que... Eu não sou um assim, administrativista, assim, profissionais brilhantes, mas é complicado. Teve uma interrupção, eu não te ouvi no final, Daniela. Não, que em geral, claro, que podem ter pessoas nomeadas em cargo em comissão que são brilhantes, que vão conseguir, né, desempenhar com muita maestria e independência, mas a gente sabe os riscos, né, também de nem todo mundo conseguir justamente pela fragilidade do cargo, né? Ou quando essa pessoa começar a se posicionar, poder ser demitida, né? Vamos colocar naquela famosa balança entre não ter ninguém e ter um cargo de comissão. Eu até acho que transitoriamente coloca lá alguém que tenha formação, né, que consiga dar andamento nas coisas, cria uma comissão, né, não é uma pessoa, é uma comissão que vai trabalhar esse assunto dentro da prefeitura. Né. A única regra que nós temos hoje, explícita, formal, é de que não pode ser da equipe de TI. Né, isso é importante. A única regra que saiu no final do ano passado é que o coordenador da equipe de TI, quem trabalha na equipe de TI, não pode ser o responsável, porque há um evidente conflito de interesse nessa área. Mas, enquanto não sai uma normativa da NPD a respeito disso, faz uma comissão, né? Nomeia uma comissão, pega lá o pessoal que está responsável, sei lá, por outra área, pega o pessoal da segurança de informação, pega o pessoal da PGR, junta, né, faz da Procuradoria do Município, junta uma equipe, pega servidoras de carreira, especialmente, e começa a trabalhar esse assunto. Porque não fazer nada é estar assinando, né, uma nota, né, no final do ano, de responsabilidade. Vai ser chamado a explicar. Então, para quê, né? Faz isso. Eu diria assim, eu já diria para, no próximo concurso público que sair, colocar lá um cargo específico, já bonitinho, pensando nesse cargo. É difícil fazer isso agora, sem os requisitos da autoridade? Daqui a pouco a autoridade, nós vamos estar lançando aí um edital, vamos estar lançando um edital até de contratação para fazer essa adequação no município, ou vamos estar contratando alguém, né, fazendo um processo, e vai sair uma normativa da autoridade que vai contestar ou vai ser contrária a determinados pontos. Então, a gente está meio que no limbo, estamos lidando uma situação muito complicada. Mas eu ainda acho que é melhor fazer e errar,
do que não Claro, fazer nada. do que não fazer nada, né? Com certeza. Não, Eu com não sei quanto tempo certeza. a gente tem. Porque eu não estou com o relógio aqui. Infelizmente, a gente está quase no final. A gente tem, eu acho que mais alguns minutinhos. Foi tão bom, né? Passa tão rápido. E eu sempre digo, né? Antes da pandemia, a gente sempre tinha algum grupo de estudos, a gente frequentava alguns lugares, aí tu parava, conversava com as pessoas. Ah, o que tu acha disso? Porque às vezes no teu trabalho tu não tem com quem falar. Então, tu ia ali na URGS, tu ia ali na OAB, aí tu parava, conversava, e agora a gente não tá tendo isso, né? E no WhatsApp, às vezes, não flui tão bem, assim, de tu parar a pessoa para conversar. Então, eu acho que o papel dessas lives é tão bom, porque justamente a LGPD é uma lei nova, a gente não tem jurisprudência, não temos doutrina. E outra coisa, a própria União Europeia, porque a legislação da União Europeia também é nova. Então, sim, já existia diretiva, sim, já existia diretiva desde 95. Mas o RGPD tem coisas novas, a realidade é diferente da realidade de 95, já não é mais a mesma realidade. Outras questões, estamos desenvolvendo sistemas que não eram desenvolvidos na época da diretiva. Então tem que pensar, né? Isso pode, Open Banking. Open Banking não existia na diretiva, será que pode? Então, até lá eu vejo que tem muitas coisas em aberto e por isso esses fóruns de discussão a gente precisa estar, às vezes as pessoas dizem, live é chato, mas para quem está trabalhando e chega a questão na tua mesa e tu não sabe aonde procurar, é nas lives que tu vai procurar quanto Sim, conteúdo, né, que está sendo feito. sim. Às vezes não é no momento e que até aqui, né, te falei, o nosso vídeo fica aqui depois, as pessoas podem assistir, daqui a pouco elas tô agora com esse problema e vai assistir. Então, assim, meus agradecimentos muito por tu ter vindo aqui e disponibilizado essas ideias e essa troca contínua e um crescimento que vai ser conjunto, né, de todos nós. Eu ia te dizer, a gente aprende muito mais do que ensina nessas relações assim, né? Enquanto tu está falando, tu está construindo até ideias. Então Claro. é muito interessante a gente estar conversando e seria muito legal se tivesse até um debate, né, sei lá, mais pessoas para a gente poder fazer essa construção em conjunto. Eu prefiro muito mais assim do que daqui a pouco sentar na frente do livro, escrever sem essa relação. Essa relação é muito importante para a Com gente. Queria certeza. colocar à disposição a Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio Grande do Sul, para todos os colegas, né, advogados públicos, advogados privados, podem participar da comissão, Com né, isso não certeza. há dúvida nenhuma, e também para a sociedade. Esse é um dos nossos fatores importantes de atuação. Nossa atuação não é só junto ao Só advogado, para não, dentro, claro, né? tem um Para foco, fora mas também. a nossa atuação como OAB é também em defesa da sociedade, em defesa do cidadão. Então, essa conversa pública é muito importante para a gente exercer, né, esse nosso objetivo Com fundamental. certeza. Queria te agradecer com relação a isso, porque para a gente é muito importante. Nós vamos criar agora, na retomada das atividades da comissão, um grupo de trabalho específico relacionado com, eu não sei se nós vamos conseguir dois ou um só, mas relacionados com o poder público, com adequação ao poder público. Talvez Legal. seja só um, ou talvez a gente faça dois. Um mais voltado ao executivo e outro mais voltado ao judiciário, porque tem as questões Sim, que específicas, né, de cada um é. deles. Mas acho que Então, acho que acho que mesmo assim dá para tem coisas que os dois acabam tem. Não, aproveitando, com certeza. muita coisa em comum, muita coisa em comum. Mas é que no judiciário tem uma relação da atuação do advogado, né? Então, É, qual transparência que se dá, até do ponto de vista processual, de que tipo de remédio se certo. dá, enfim, que é específica. Né? E no executivo tem isso muito que a gente está trabalhando aqui, que é a realidade. A realidade, a gente não pode fugir da realidade, né? Tanto nas empresas quanto no executivo. As condições, elas são postas, não são as melhores condições para a gente fazer isso. Infelizmente, perdemos muito tempo. Isso é um fato. Poderíamos É, ter feito há 2 anos, pelo menos. Mas, enfim, sem autoridade, sem uma regulamentação, é difícil realmente a gente fazer sim. isso com segurança, né? Infelizmente, acho que eu aumentei as dúvidas e não solucionei-as, né? Então, não é o momento da gente solucionar, é o momento da gente Não. construir
É o momento de alternativas, construir ideias. levantar as questões, exatamente. E eu acho que assim, André, o mais importante é levantar dúvida no servidor. Para não que ele não ligue no piloto automático e ache que não é com ele. Porque eu Isso, percebo isso também. Ah, isso é o prefeito. Se tiver um vazamento, o prefeito que resolva, o prefeito que vai na mídia. Mas as coisas estão acontecendo no nosso dia a dia. A gente lida com dados todos os dias, em todos os nossos processos. Seja uma auto de infração, seja um processo judicial. Então, e cada um é responsável também, né? O compliance não é só da sim, auto administração. Então, eu acho que sim. só de a gente gerar essas dúvidas, as pessoas já vão ligar um alerta. E qualquer atividade, ela já vai começar. Ops, será que eu não preciso botar em restrito, acesso restrito, segredo? Será que eu posso dar essa lista para quem está me pedindo? Será que isso é normal? Então já vale muito. Só essas dúvidas já Eu são muito costumo dizer que eu importantes. adoro o trabalho do compliance e do compliance de dados também, porque a gente não muda a organização. A gente está lá. Tu só consegue fazer um trabalho efetivo se tu trabalhar a cultura, né? No caso do compliance, cultura ética, cultura, enfim, né? Anticorrupção, qualquer item desse. Quando a gente trabalha adequação com a LGPD, nós estamos falando em cultura de proteção de dados, cultura de segurança de dados. E quando tu faz isso dentro de uma organização e faz bem feito, as pessoas vão se convencer e vão começar a olhar esse assunto na sua vida privada. Então, o que a gente está... E vão levar para os seus amigos, e vão levar para os seus familiares. Sim, e aí Então, gera um efeito exato, o exponencial. efeito de fazer isso nos servidores públicos não é só para a atividade do servidor público, né? A atividade pública, que eu acho fundamental, mas é também pelo fato de impactar muita gente. E os riscos que nós estamos correndo não são riscos relacionados só aos nossos dados pessoais, meus dados vazaram. Os riscos são relacionados à cidadania, são relacionados à democracia, Sociedade, são né? relacionados ao modo de vida Democracia. como a gente está vivendo. Então, eu acho muito importante, muito relevante tratar esse assunto com esse enfoque de mudança cultural. A gente tem que trabalhar na administração pública uma mudança cultural de segurança da informação. Não é? Que isso já vem há algum tempo. E agora agregar a proteção de dados a esse tema da segurança da informação. Acho que as prefeituras elas vão ter que trabalhar o acesso ao computador. Elas vão ter que trabalhar o tipo de acesso que o servidor faz durante o seu trabalho. Né? Proibir é uma coisa, mas desde quando proibir resolve? Né? Se proibir resolvesse, era só dizer que não pode em determinada lei e estava resolvido. A gente tem que mudar a cultura da pessoa, e aí tem que partir por um momento de convencimento. E esse convencimento se faz com treinamento, com capacitação, se faz com lembrança no dia a dia. Não é criar um código, não é largar lá, dizer que está tudo bem, leiam aqui, assinam o que vocês leram e que vocês se comprometem a cumprir. Não funciona isso. Esse trabalho tem que ser feito, por isso tem que ser feito por um comitê, não é uma pessoa, tem que ser feito permanentemente. Em todas as áreas a gente tem que colocar uma pessoa responsável para lembrar da proteção de dados, para dizer para as pessoas, olha, não usa o Facebook no computador da prefeitura, não é porque tu está perdendo tempo também, mas não é por isso. É porque o risco, né, de tu estar acessando um site e daqui a pouco tu colocar em risco os dados daqui, do servidor, da prefeitura, é muito grande. Né? A gente tem que trabalhar com esses conceitos. Com certeza. André, eu acho que vai cair, infelizmente, o Instagram Vai quando cair. chega 1 hora. Mas te agradecer Sim. de novo, foi excelente, o pessoal adorou, só elogios. E nos chamem também, vamos conversar aí na OAB, muito legal esse eixo de vocês. E seguimos aí em várias outras atividades, contem conosco também no Poder Público, vamos dialogar e estar sempre juntos para melhorar a nossa sociedade, tá bom? Muito obrigada Legal. E bom dia a todo mundo. Obrigada aqui pela presença. Até mais. Obrigado. Bom dia, pessoal.